Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O Brasil tem em média 50 milhões hoje de evangélicos. No último censo éramos 40. Os mais conservadores estão dizendo que hoje somos 50 milhões. Os mais empolgados estão dizendo que passa de 60 milhões. Até que chegue o próximo censo, eu vou ficar com a média conservadora. Mas outras estatísticas nos levam a acreditar que nós temos uma quantidade, um número de desviados no Brasil semelhante ao número de crentes firmes. A média de desviado é, para cada um crente firme do lado de dentro, nós temos um desviado do lado de fora. Ou seja, se somos hoje um quarto da nação, já poderíamos ser metade. A maioria de nós que prega um pouquinho o evangelho toda hora vai esbarrar. E a probabilidade é que uma entre 4 pessoas sejam desviadas. Toda hora nós vamos esbarrar com um desviado. E sabe o que é interessante? Quando você começa a falar de Jesus perto de um desviado, muitos deles são tocados. Alguns são indiferentes, mas muitos deles são tocados. E por que são tocados? Porque eles têm lembranças muito boas. Mas aí você começa a perguntar, mas se Jesus era tão bom, se ter desfrutado dele era algo tão bom, por que você largou mão disso, criatura? Sabe o que a maioria deles fala? Porque eu duvidei da minha experiência de conversão. Eu duvidei da realidade do meu novo nascimento. Por que duvidou? Porque eu tinha vontade de fazer as mesmas coisas diante da conversão. E minha vontade é gritar para essa criatura: e quem foi que te disse que depois de convertido você não teria vontade de fazer as coisas diante de convertido? É por isso que eu estou dando ênfase desde o início, de uma advertência bíblica atrás da outra. Se o novo nascimento significasse a eliminação instantânea da velha natureza, a gente não precisaria de todo o volume de ensino que nós temos do Novo Testamento, principalmente sobre comportamento, sobre refrear impulso da carne. Mas é porque as pessoas tentam acreditar que aquilo está eliminado quando não está, porque elas não entendem a responsabilidade dela de subjugar a velha natureza, que daqui a pouco elas estão duvidando ter recebido a natureza de Deus. Agora, quando a gente entende onde o depósito da natureza de Deus foi feito no nosso espírito, ainda que reconheça a inclinação da velha natureza ao pecado, mas a gente entende que agora, por escolha e decisão, nós podemos viver a vida vitoriosa em Cristo, tudo muda de figura. Então, eu não estou citando Romanos 7 para pregar a teoria ou o conceito, a teologia da derrota fatalística inevitável para o pecado, mas também me recuso a pegar Romanos 8 para tentar ensinar uma teologia de uma vitória fatalística inevitável sobre o pecado, porque a verdade é que o assunto agora envolve escolha. Nós vamos ter que escolher para onde inclinamos. Nos versículos 5 e 6, Paulo fala de pendor, de inclinação para uma ou para outra natureza. Mas antes de chegar lá, ele está construindo uma ideia. E no versículo 3 e 4 de Romanos 8, a gente precisa olhar para isso com muita atenção. Eu acredito que os versículos 3 e 4 de Romanos estão entre os versículos mais profundos, não só da Epístola aos Romanos, mas de todo o Novo Testamento. Vamos olhar junto aí para Romanos, capítulo 8, versículo 3. A Bíblia diz: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Vai observando quantas vezes vai aparecer a expressão carne. O que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe quantas vezes a ênfase na expressão carne aparece. Primeiro, ele diz que a lei estava enferma pela carne. Depois ele diz que Deus teve que vir em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança significa que ele não foi gerado como nós, mas ele precisa vir com a carne semelhante a nós, para que na cruz Deus julgasse na carne o pecado. Lembra que no início eu falei do sacrifício, da oferta do corpo de Jesus? Algo poderoso quando entendemos esse elemento da carne. Em 1 de João, no capítulo 4, o apóstolo diz assim: amados, provai os espíritos e vede se são de Deus. Como que a gente prova um espírito para saber se é ou não é de Deus? Ele diz: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. O que ele está dizendo? É só você olhar para as grandes religiões e o que elas falam a respeito de Jesus. A maioria delas diz que Jesus é um espírito iluminado, porém nega que ele seja o Deus encarnado.
Porque a essência da vitória esmagadora de Deus contra Satanás e a obra do pecado está na encarnação de Deus e num julgamento realizado na carne. Porque um julgamento era necessário na carne, porque foi pela porta da carne que a corrupção da natureza e, portanto, a reprodução da natureza divina na natureza humana aconteceu. Se foi por aqui que o pecado entrou, é por aqui que o caminho de volta para extirpá-lo precisa acontecer. Então nós precisamos entender primeiro, isso é algo central. Segundo, ele diz que a lei estava enferma. A palavra enferma significa fraca, doente, impotente pela carne. Então Paulo agora vai trabalhar o conceito de uma mudança de lei para graça, de velha para nova aliança, de antigo para novo testamento. E aqui é outro assunto que muitos pregadores modernos, e observe que eu falo muitos, eu estou longe de dizer todos, muitos pregadores modernos estão fazendo muita confusão. Eu vejo alguns pregadores falando dessa mudança de velha para nova aliança, e eu fico abismado, porque alguns falam do jeito que parece que do Antigo para o Novo Testamento Deus se converteu. Aqui Deus era ruim, mau, cruel, mandava matar. Agora Deus é bom, é amor. Conversa é essa? Um dos atributos de Deus, que você tem que começar a estudar a teologia, a natureza, a pessoa de Deus, envolve a sua imutabilidade. Malaquias 3,6, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Você vai para o Novo Testamento, Tiago 1,17, diz: nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus não mudou. Todo dia alguém falou: mas a revelação dele não aumentou. Eu falei: aí é outra conversa. Uma ampliação do entendimento de quem ele já era não significa uma mudança de quem ele é. Então vamos jogar fora essa bobagem. Primeiro ponto: o que não mudou, antes de falar do que mudou, não foi Deus que mudou. Então o que é que mudou? Aí alguns acreditam que porque esse período da velha aliança era chamado de lei, então agora na nova aliança não exista mais nenhum tipo de lei. Isso é outro grande engano. Um dia desses eu estava pregando sobre obediência. Estou pregando baseado em texto do Novo Testamento, a maioria dos ensinos de Paulo. Mas quando eu termino de pregar sobre obediência, um rapazinho veio falar comigo, destes que fez 2-3 horas de cursinho na internet, mas acha que está no controle de qualidade do corpo de Cristo. Ele vem falar para mim e diz: você não entende nada da revelação bíblica. Primeira coisa que eu penso: menino, eu tenho mais tempo lendo a Bíblia do que você tem de vida. Você tem que dizer: seja crente, seja crente, seja crente. O senhor não entende nada da revelação bíblica. Eu falei: então me ajude, me elucide, me ajude a crescer. O que é que eu perdi? Ele falou: o senhor está pregando sobre obediência. Estava mesmo. Você prestou atenção. Ele diz: e aí é o equívoco. Eu falei: qual o equívoco? Ele falou: se tem obediência na nova aliança, teria que ter lei e mandamento. Eu falei: muito profunda essa observação. Concordo com você, só tem obediência porque tem uma lei e um mandamento a ser obedecido. Ele falou: e é aí que você está enganado. Eu falei: me diga porque eu estou enganado. Você nunca leu que Paulo falou que o fim da lei é Cristo? Eu falei: li, criatura, posso te dizer onde está Romanos 10,4. Ele diz: então se o fim da lei é Cristo, acabou, não tem mais lei nenhuma. Se não tem lei nenhuma, não tem o que obedecer. Eu falei: alguém tinha que ter avisado isso para o próprio Paulo, porque é ele que está falando de obediência, criatura. Então o Paulo que falou que o fim da lei é Cristo não entendeu o que Paulo escreveu? Agora, se o Paulo que escreve depois sobre obediência não merece credibilidade, porque antes ele falou que não tem necessidade de obediência, então nem o Paulo que falou depois tem credibilidade, nem o primeiro que falou que o fim da lei é Cristo tem credibilidade. Então se o Paulo está nessa bipolaridade, não dá para aceitar nada. Joga tudo dele fora, inclusive a parte que você quer usar. Agora, se o Paulo não está em desacordo com ele mesmo, é você, criatura, que não está entendendo as coisas. Particularmente eu acredito nessa posição. Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, não está falando todo e qualquer tipo de lei. Senão você não precisaria obedecer nem às leis do seu país. E tanto Romanos 13 como o apóstolo Pedro fala sobre esse nível de obediência. Quando ele diz que o fim da lei é Cristo, está falando de uma lei específica. Ele olha para mim e diz: como assim? Pensamento fragmentado, gente que não consegue ver o todo. Eu falei: para. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Abri
Mostrei para ele. Está vendo o que diz aqui? Onde a mudança de sacerdócio. Falei, peraí, vamos parar. Você acredita na mudança do sacerdócio? Que o sacerdócio levítico do Velho Testamento foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele falou, não dá para negar isso. Falei, ótimo. Você acabou de assinar a sua sentença de condenação. Então, Hebreus 7,12, se puder projetar rápido, diz assim: onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Quando Paulo está falando do fim da lei é Cristo, ele diz, durante a lei estava em vigência um sacerdócio. O sacerdócio da lei terminou em Cristo, junto com o sacerdócio da lei, junto com esse sacerdócio terminou a lei dele. Mas junto com o novo sacerdócio há uma mudança, há uma nova lei. É aí que você vai entender. João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou. Como é que não tem mandamento na nova aliança? Como que não tem lei na nova aliança? Quando a Bíblia diz que houve mudança de lei, não houve cessação, não houve desaparecimento de lei. Só mudou a lei. Então o que acontece? Nós precisamos entender que em Cristo há uma nova lei estabelecida para a nova aliança. Agora, as pessoas que estão tentando distorcer o entendimento de graça, que nós já vamos explicar melhor, estão tentando dizer, não, Jesus não veio pregar o Evangelho. Jesus estava falando para o judeu do Velho Testamento. E aí isso me deixa realmente aborrecido. Por quê? Começo de conversa. Em Mateus 28, na grande comissão, Jesus diz, ide pregai o Evangelho a todas, façam discípulos de todas as nações. Nações significa não judeus, portanto gentios. Batizando-os, batizando quem? Os gentios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, ensinando quem? Os gentios, a guardarem tudo o que eu vos tenho ordenado. Jesus deixou claro que o que ele estava ensinando não se limitava aos judeus dos seus dias, mas deveria ser anunciado e proclamado a todos os novos discípulos das nações. A igreja dos gentios seria formada. Quando Jesus conversava com o judeu do Velho Testamento, ele dizia assim, ouviste o que foi dito aos antigos, uma alusão à lei de Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, você vai amar o seu inimigo, vai orar por aqueles que vos perseguem. Claramente, ele tira as coisas do patamar do velho mandamento e traz um upgrade, uma atualização para a nova aliança que ele está estabelecendo. Então Jesus nunca veio ensinar o judeu do Velho Testamento a só ser um bom judeu, de acordo com a lei de Moisés. Ele diz, Moisés vos deu carta de divórcio, mas eu vou dizer outra coisa para vocês. Então o tempo todo ele estava sinalizando um novo sacerdócio e uma nova lei. Agora estão tentando dizer que Jesus não pregou o Evangelho, quem veio fazer isso foram os apóstolos, que eles é que têm a revelação da graça. Gente, Hebreus capítulo 2 diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Não existe uma revelação nas epístolas que dissoe ou que destoe do ensino de Jesus já nos evangelhos. Agora, por que estão tentando fazer isso? Porque o conceito novo, que alguns pregadores da graça estão tentando dizer, entra em choque com o ensino direto de Jesus. Então, para que o ensino de Jesus não anule o que eles querem acreditar, vamos descartar Jesus e o ensino de Jesus da história. Nós não podemos ficar sentados, olhando, assistindo isso e chamar de revelação. Isso é distorção. Outro dia alguém falou para mim, pastor, parece que você não gosta que fale da graça. Eu falei, não gosto que é distorça. Judas 1,4 diz, estão transformando em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus. Não é de hoje que estão usando a desculpa da graça. Outro dia um falou para mim, você nunca leu lá que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Falei, me parece que você não leu o versículo seguinte, onde Paulo pergunta, então eu vou pecar mais para que venha mais graça? Ele diz, de modo nenhum. Então nós precisamos olhar o quadro todo, e aqui Paulo vai dar uma informação importante. Então o que mudou não foi a lei. Aqui tinha lei na velha aliança, na nova aliança continua tendo lei. Qual era o propósito da lei na velha aliança? Que ela fosse obedecida. A gente nem precisa dar muito versículo para justificar essa coisa óbvia. Qual o propósito da lei na nova aliança? Que ela seja obedecida. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.